Eu tenho pedido muito ao Senhor para me dar direcionamento. E eu vou compartilhar uma coisa com vocês aqui, que talvez também seja a situação que vocês se encontram, né? E eu tenho, desde o ano passado, eu estou tentando alavancar minha carreira de trabalhar para mim, de ter meu próprio negócio, de não ter que ter um trabalho que você tem um horário para ir, para voltar. É lógico que quando você empreende, você também tem isso, mas dentro das suas expectativas, né? E diante disso, muitas coisas têm acontecido. A gente sabe que a gente está passando aí por uma crise, uma pandemia, e que essa pandemia está limitando muito o que a gente faz. E ontem e hoje eu estava meio deprimida, porque as coisas vão ficando mais difíceis, a gente vai se permitindo parar um pouco por conta das dificuldades. Eu tenho buscado fazer as coisas, mas muitas vezes tem situações que não dependem só da gente e essas coisas não vão dando certo. E isso me deixa muito deprimida. Então, hoje eu fui caminhar e quando cheguei da caminhada eu fui orar. E o Senhor é tão maravilhoso que Ele me respondeu através da palavra. E eu vou compartilhar essa resposta com vocês. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntar. Talvez você se surpreenda ao saber que alguns dos maiores homens e mulheres de Deus que lemos nas Escrituras tiveram seus momentos de dúvida. Mesmo o maior dos profetas do Antigo, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Mateus 12, 2, 3. Esse aqui é um estudo que eu tenho na minha Bíblia online, que é o pão diário, né? O pão do dia. E o pão do dia hoje. No caso de João, podemos dizer que sua dúvida era devido à confusão. Ele achava que Cristo deveria fazer algo que Jesus simplesmente não fazia. Não é que Jesus não estava conseguindo fazer o que ele deveria fazer. É que João entendeu mal o que Deus iria fazer. As Escrituras nos ensinam claramente que antes do Messias estabelecer o seu reino, ele iria sofrer e morrer. Antes de Jesus sentar-se no trono, ele primeiro seria pregado numa cruz, para pedir a Jesus. És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Tudo estava indo exatamente como deveria ser, só que João ainda não havia entendido. Isso é o que a Escritura ensina. Passagens como Salmo 22 e Isaías 53 falam longamente sobre o sofrimento do Messias, mas seu papel foi mal interpretado. Assim, João Batista enviou uma mensagem da prisão. Aqui é o momento em que eu entendo como uma resposta do Senhor para mim. Isso pode acontecer conosco também. Às vezes não compreendemos Deus e a sua palavra. Fique calmo. Deus está no controle e Ele tem solução para as mazelas de sua vida. Que interpretamos Deus à luz da tragédia, em vez do contrário. Muitas vezes, nossa dúvida decorre da nossa confusão sobre o que achamos que Deus deveria fazer. Você luta contra dúvidas hoje? Acontece algo que não fazia parte do nosso plano para as nossas vidas e queremos saber por que Deus permitiu tal acontecimento. Gostaríamos de saber se Ele está prestando atenção. O problema e diante dessa resposta eu fico com o meu coração mais confortado, porque eu não entendo, muitas vezes eu me coloco na situação de não entender e de questionar mesmo o Senhor, de que eu não quero mais para mim. E o Senhor vem falando para mim neste momento que eu não posso olhar para Ele com a da tragédia, mas com o olhar do amor, perguntar: ó Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Ó Senhor, o Senhor esqueceste de mim? Ou muitas vezes, por que tudo isso? Por que tanta dificuldade, tanta dúvida? Porque eu fico sem saber, eu continuo buscando o que eu propus para mim lá antes dessa pandemia, ou se eu volto lá, procuro um emprego, volto a trabalhar de carteira assinada, ou até mesmo de você ter uma renda fixa, né, que é o que ele responde. Ele é um Deus que está com seus ouvidos atentos a nos ouvir e a nos responder através da palavra. Eu me coloco diante do Senhor
e me entrego a Ele e vou permitir que o Senhor seja o meu companheiro nessas horas. E que você também, se você estiver passando por momentos assim de dúvida, de incerteza, de medo, que você possa se colocar diante do Senhor e orar, entregar esses problemas a Ele. Porque eu tenho certeza que Ele, na sua infinita misericórdia, Ele vai tirar esse sofrimento, não de nos não permitir viver esse sofrimento, mas de nos fazer suportar e passar por ele. Então, entregue as suas dores ao Senhor e ore e leia a palavra,